Olá, eu me chamo Rita Zanon, eu sou estudante do 7º período do curso de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto de extensão intitulado Sistema Alimentar, Saúde e Sustentabilidade, aonde podemos chegar, do qual eu faço parte da equipe. E então o nosso projeto ele surgiu a partir da identificação de uma problemática que ainda parece que é desconhecida por boa parte da população. Com a mudança no estilo de vida da população, houve uma redução no tempo de preparo das refeições e um aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados, aqueles prontos para consumo. E esses alimentos, em geral, eles contêm uma grande quantidade excessiva de sal, açúcar, gordura e sódio, principalmente, e isso pode contribuir com o aumento de casos de doenças crônicas não transmissíveis. Então, associado a isso, os alimentos ultraprocessados, eles são comercializados em embalagens que são descartadas de maneira inadequada, impactando assim de forma negativa o meio ambiente, e pelo menos 1/3 do lixo doméstico, o lixo que nós produzimos, ele é composto por embalagem. Então, devido à importância dessa temática e o desconhecimento por parte da população, surgiu o nosso projeto de extensão. O projeto ele busca conscientizar a população sobre a nutrição e a sustentabilidade de forma a incentivar as escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis. As ações do nosso projeto de extensão são realizadas em eventos promovidos pela UFRJ e em espaços públicos também. O público-alvo dessas ações são desde público infantil até os adultos, e as dinâmicas elas são realizadas de forma adaptada à faixa etária do público, ao local do evento, ao tempo disponível dos participantes. Até o presente momento foram desenvolvidas 3 dinâmicas, as quais podem ser apresentadas de forma independente ou em conjunto, as 3. A dinâmica que nós consideramos a principal das nossas atividades, ela busca mostrar para o participante que a escolha de um alimento deve considerar o nível de processamento e o tipo de embalagem desse alimento. Para isso, os alimentos com diferentes níveis de processamento e os tipos de embalagem são apresentados para o participante em forma de figura. E aí o mediador orienta que o participante escolha um alimento e classifique ele em bom, médio e ruim, utilizando emojis com reações correspondentes a essa classificação bom, médio e ruim. E a classificação ela é realizada, a gente pede para que eles realizem considerando os impactos ambientais que as suas embalagens causam e também o quanto aquele alimento é saudável de acordo com o nível de processamento dele. O mediador apura as respostas e com base nisso tem uma discussão ali com o participante sobre a temática, uma troca, e aí tem uma espécie de gabarito. Uma outra reflexão que a gente traz em forma de atividade é sobre o tempo de decomposição das embalagens, dos alimentos. Então, através de um banner, são exibidos algumas embalagens comuns que a gente tem no mercado e o tempo de decomposição dos materiais que compõem essas embalagens. E esse tempo de decomposição, ele fica coberto. Então, o participante ele deve atribuir de forma aleatória, de acordo com o que ele acha, com o que ele imagina que seja, o tempo de decomposição dessa embalagem. O participante ele deve atribuir de uma forma aleatória ou conforme as embalagens dos alimentos que ele havia escolhido na atividade anterior, e ele deve escolher quais as embalagens dos alimentos que levam mais tempo para se decompor. E depois disso a gente revela o tempo de decomposição e mais uma vez tem uma reflexão que a gente promove quanto às possíveis alternativas no consumo que a gente tem no mercado e além da troca de experiências. E por fim, o mediador também ensina aos participantes que apresentam interesse na temática uma dobradura feita com jornal para substituir as sacolas plásticas que são utilizadas nas lixeiras domésticas, enfatizando os danos causados pelo plástico na natureza e a importância de utilizar as sacolas reutilizáveis. Então, para conhecer o nosso público e identificar se as dinâmicas promoveram a reflexão desejada, a gente pede que os participantes eles respondam um questionário contendo questões demográficas e sobre as dinâmicas que eles participaram. E com base nisso e nas trocas de experiências, a gente observou que a maior interação do público infantil era com a atividade da classificação dos alimentos e da embalagem, do processamento com os emojis, e por parte do público adulto era a atividade da dobradura de jornal. A maioria dos participantes indicou que o alimento in natura era, de fato, o melhor para a saúde e para o meio ambiente, mas era comum eles terem uma dificuldade em classificar os outros alimentos em médio e péssimo no que corresponde às suas embalagens. E também foi observada uma grande surpresa por parte dos participantes ao descobrirem o tempo de decomposição das embalagens. A dobradura de jornal foi uma novidade para muitos, embora houveram alguns que relataram já desenvolver essa prática de substituir a sacola plástica por dobradura de jornal. E apesar de poucos participantes
terem conhecimento sobre as questões envolvidas na escolha dos alimentos, principalmente em relação à embalagem, algumas trocas de experiências ocorreram entre os mediadores e os participantes, sendo possível conhecer que a população tem consciência da importância desse novo olhar sobre o meio ambiente.